Mapeamento e Identificação das Comunidades Judaicas Emergentes, realizado no Brasil por Dan Limor, representante do Ministério da Diáspora de Israel, que aqui passou por 9 estados, visitando 12 comunidades diferentes. Esta edição traz a você os detalhes deste mapeamento, das importantes entrevistas com representantes e líderes destas comunidades. Confira tudo isso e muito mais. Assine a revista Menorá e tenha acesso ao que acontece nas comunidades judaicas do Brasil e do mundo. Eu já fiz a minha assinatura. Shalom! Netanyahu convida Lieberman para discutir coalizão. Os dois adversários se encontrarão nesta quinta-feira de manhã depois de meses sem se falar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu grande adversário, o líder do Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, se reunirão na manhã desta quinta-feira no gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém. Netanyahu disse repetidamente aos líderes do Likud que não havia motivo para falar com Lieberman, porque o líder do Israel Beitenu está determinado a encerrar a carreira política do primeiro-ministro Netanyahu. Mas depois que o líder azul e branco Benny Gantz cancelou uma reunião com Netanyahu, Bibi ligou para Lieberman na noite de quarta-feira. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a sua destreza. Jerusalém é a cidade santa, onde Davi instruiu e estabeleceu o seu reinado. É também a cidade onde Salomão, o rei dos judeus, considerado mais inteligente, estabeleceu e construiu o templo. É a cidade onde, dizem os cristãos, Jesus foi crucificado. É também a cidade em que Maomé subiu aos céus com o seu cavalo alado. Se você quer conhecer Jerusalém, nos acompanhe, conheça os nossos filmes e conheça o que nós conhecemos de Jerusalém através da nossa palavra, nas nossas palestras. Se você quer identificar a sua fé no seu coração, certamente em Jerusalém, através da sua presença física ou da sua visão, você vai encontrar o teu espaço. Jerusalém é universal, mas é também judaica e está entregue à administração dos judeus. E muitos sábios dizem que nos fins dos tempos, quando Gog e Magog, em Armagedon, lutarem contra Israel, Jerusalém ainda prevalecerá impune e, mais do que isso, incólume. Assista a nossos filmes e compartilhe conosco das nossas palestras. Olá, hoje meu convite é a você, de Imperatriz do Maranhão e toda a região. Você que está em busca das suas origens e quer retornar às suas raízes judaicas. A Casa dos Binê Anussim já está nesta cidade. Entre em contato conosco e agende a sua visita. Olá, Shalom. Você, Binê Anussim, que reivindica uma ascendência judaica e quer restaurar a sua identidade para retornar às suas raízes, faço a você este convite. A Casa dos Binê Anussim, que está em Campinas, atende toda a região metropolitana, bem como todo o estado de São Paulo. Na sexta-feira, temos o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat. No sábado pela manhã, temos o Shaharit de Shabbat. O serviço da Torá e o colher de estudos com os comentários morais, práticos e históricos da Parashá.
Promovemos também todas as festividades sagradas do calendário hebraico. Venha conhecer as nossas atividades e integrar-se nos serviços religiosos de nossa sinagoga. Inicie o seu retorno tendo o nosso apoio nesse processo tão importante para a sua vida. Entre em contato conosco e agende uma visita. Shalom. Olá, você de Brasília e região, que está em busca de suas origens e quer retornar às suas raízes judaicas, a Casa dos Bnei Anussim já se encontra em Brasília. Entre em contato conosco, marque uma entrevista e uma visita. A Associação Anussim Brasil indica a você a revista Menorá. Vem sendo editada há 55 anos, com cobertura global em mais de 75 países, com uma nova edição a cada mês. Traz conteúdos judaicos, históricos e atuais, com um editorial moderno e atraente, atualmente, sob a direção-geral do jornalista judeu Ronaldo Gomulevski. A revista Menorá faz importantes coberturas na comunidade judaica em todo o globo, de suas diferentes línguas, cores, culturas e tradições. 666, número da besta. Como, por exemplo, esta edição que está em minhas mãos e que fala sobre os judeus da Nigéria, muito interessante. Esta edição é o resultado de uma viagem de 25 dias de pesquisas que resultou em 2 edições extraordinárias e um documentário fantástico. A revista Menorá atualmente está fazendo a cobertura do mapeamento feito pelo Ministério da Diáspora, das comunidades e grupos Bnei Anussim no Brasil e em toda a América Latina. Faça agora mesmo a sua assinatura através das informações que aparecem em seu vídeo e receba em sua casa. Eu já fiz a minha. Shalom. Olá, Shalom, você que já está conectado na TV Anussim, sejam bem-vindos à Casa dos Bnei Anussim. Estamos de volta com mais uma transmissão, compartilhando as orações, as principais orações do Shacharit. Nós estamos entre Yom Kippur e Sukkot. Então, nessa última noite, encerramos com um jejum de 25 horas, que compreendeu o dia 10 do 7º mês, conforme Levítico 16, que recomenda a todo judeu afligir-se com jejum, com abstenção da água, do alimento e com muitas orações. Com a ausência do Beit HaMikdash, isso tornou-se as orações, os sacrifícios oferecidos outrora pelos sacerdotes e oficiado pelo Kohen Gadol, é substituído, como diz o profeta, os teus sacrifícios são as orações dos vossos lábios, que temos dirigidos a Deus nesse dia oportuno, conforme diz o profeta Isaías. Buscai a Hashem enquanto se pode encontrá-lo. E esse é o dia propício em que toda a alma, principalmente a nação judaica, volta-se ao santo bendito seja ele, para esse concerto, para essa revisão, acreditando que seremos selados no livro da boa vida para o início de um próximo ano. Agora estamos na direção de Sukkot. Sukkot vai nos remeter ao reinício desse ciclo, pedindo aí então a confirmação desses decretos que acreditamos ter obtido dos céus para o início desse próximo ano que já estamos nele. Quero convidar você a compartilhar agora mesmo o link dessa transmissão e convidar pessoas, seus amigos, seus parentes, para compartilhar junto com vocês as principais rezas para o início desse dia em que nos aproximamos já de um
de um final de semana, nos aproximando do Shabat. Então vamos lá. Você que está nos acompanhando aqui na página 24 do Sidur, seguimos então com as principais bênçãos da manhã. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escravo. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre as vistas aos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdades aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estendes a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que diriges os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provês a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinges de força a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que coroas de glória a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás vigor ao cansado. Seguimos com a bênção Baruch Yehi Ratzon, que diz: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos, a sonolência de nossas pálpebras. Seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos acostume a estudar a tua lei. Faz-nos apegar aos teus preceitos e não nos deixes cair no poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. Que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas e maus amigos e faze com que nos apeguemos ao bom impulso e aos bons atos. E faze com que achemos hoje e todos os dias graça e misericórdia e piedade aos teus olhos e aos olhos de todos os que nos veem. Concede-nos bondades generosas, bendito sejas tu, eterno, que concedes bondades generosas a teu povo Israel. Que seja da tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo, de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do Gehinam. Convido você para a declaração principal que realizamos 2 vezes ao dia na página 61. Você que está nos acompanhando, estamos usando o Sidur na página 61. Seguimos com a oração do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Barashem Kevo Mahut Leolam Lai. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך וראיור הלברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך וקשרת לאות על ידיך וראיור לטוטפות בין עיניך וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצווכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבביכם ובכל נפשכם ונתתי מטרתכם את מלכוש ואספת דגניך ואת ראשך ואת שכריך ונתתי אעשה בשנתך לבהמתך ואכלת וסברת השמרו לכם פן הפתה לבביכם ושאתם ועבדתם אלוהים יחידים והשתחוויתם לכם
והרעפנה מצאתך השמיים אלוהים אתה בהדמה לא תמלך. ועבדתם מהרה מארץ כרטובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם דברי אליהם על לבביכם ועל נפשכם וקשרתם אותה לאות ילדיכם. והיו לטוטפות ביניכם ולימדתם אותה את ביניכם. לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשומך ובקומך. וכתבת על מזוז ביתך ובשעריכם. למה ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת לכם ויעשו לכם ציצית. על כנפי וגנחה לדורותיו בנתנו על ציצית. הכנף פתיותי רלת וחלכין לציצית. וריתן אותו זכרתן כל מצוות. אדוני ועשתם ולא תטורו אחרי לבביכם וחרניכם אשר אתם זונים אחריכם. למען תזכרו ועשתם כל מצוותיי והידי קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר חוצצתכם מראת מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Adonai Elohim emet. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás ao eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. As ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. As atarás como sinal na tua mão, serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O eterno vosso Deus é verdadeiro. Amém. Está aí, realizamos as principais orações, esperando que você que nos acompanhou tenha um excelente dia, que a proteção dos céus, os anjos, estejam te acompanhando em toda a tua atividade, te protegendo de todo o mal. E que, como dito nesta oração, que possamos achar hoje e todos os dias graça e misericórdia aos olhos de Deus e aos olhos de todos os que nos veem. Que a Hashem possa colocar pessoas maravilhosas no teu caminho, no teu dia, para desenvolver, para te ajudar, para te auxiliar em todos os teus projetos. Você e toda a tua família e toda a tua casa, que receba dos céus as bondades, que receba dos céus a generosidade que está reservada a você. Que o acusador, que o Yetzer Hará, não venha tomar aquilo que Hashem propositou a você nesse final de semana, nesse dia, na manhã desse dia. Nós estamos em Sukkot, estamos nos aproximando de Sukkot, estamos nos dias intermediários entre Yom Kippur e Sukkot. Quando termina Yom Kippur, já é recomendado a começar a construção da Sukkah, a construir uma cabana frágil. Muitos a fazem de diversos materiais, com as medidas mínimas para cumprir a halahá, a determinação rabínica. Muitos fazem de bambu, madeira, com estruturas metálicas, sempre com a cobertura de folhas de palmeiras, né? E essa estrutura é suficiente para que caiba ali uma mesa, para que a tua família, para que você, teu esposo, tua esposa, teus filhos, façam no mínimo duas refeições diárias sob a Sukkah, e agradecendo, fazendo as devidas bênçãos nestas refeições, lembrando, nos remetendo esta informação, esta notícia, de que durante 7 dias do ano nós deixamos o conforto, a comodidade, a zona de conforto que a nossa casa nos dá, e para habitarmos numa estrutura frágil, que não nos protege exatamente da chuva, que não nos protege exatamente do frio, que não nos protege do calor do dia,
Isto dá a convencer a nossa alma e a nossa essência do quanto nós dependemos da proteção divina, o quanto nós dependemos de Deus, da segurança das nossas moradias, do conforto de que nós temos. Isso nos ajuda a sair desta realidade que vivemos no decorrer de todo o ano e entendermos, nós e os nossos filhos, do quanto dependemos de Deus, o quanto Deus nos protege no decorrer de todo o ano. Habitar nesta Sucá é um mandamento da Torá dado a todo judeu, dado a todo hebreu, de que nesses 7 dias, do dia 15 de Tishri, do 7º mês, até o dia 21, então nós habitamos nesta morada frágil, fazendo ali no mínimo as duas principais refeições. Em Israel costumam dormir. Então a estrutura é suficiente para que acomode a família, para que eles também durmam ali nesta Sucá. Existe inclusive um filme que eu recomendo a todos vocês, que chama Ushpizim, que quer dizer hóspedes. Acreditamos que, como nosso pai Abraham Avinu, existe a tradição de que em nossa Sucá, Hashem manda um hóspede, e esse hóspede é um anjo de Hashem, de que nós devemos recebê-lo ali com hospitalidade. E esse filme retrata exatamente esta tradição, né, e todas as bênçãos e toda a bondade dos céus que está reservada às famílias que cumprem esses mandamentos. A mensagem que colocamos a nós mesmos, né, da nossa dependência dos céus, das provisões, da chuva, que nós tanto reclamamos, né, porque a nossa roupa não secou, porque a atividade em que vou atender o meu cliente depende de um tempo firme. Então, se Hashem ouvir todas as orações para que chova ou para que não chova, para que não caia as chuvas, então entraríamos num colapso. Então, Hashem manda a chuva no tempo apropriado. É como rezamos no Shema instantes, que ele manda a chuva temporã e a seiródia no tempo apropriado. A chuva tardia e a chuva no seu tempo apropriado, para que possamos obter de Deus a continuidade. Veja, as nossas atividades profissionais, elas hoje acontecem à distância do campo, onde é produzido o alimento, né? Hoje, o agronegócio, com toda a sua engenharia, vem desenvolvendo técnicas para a continuidade de um ciclo de cultivo. Mas, contudo, eles dependem também das chuvas, né, nos tempos próprios, as cheias dos rios. Então, todo tipo de cultivo, das pessoas que plantam, né, os cereais, as hortaliças, os legumes, as frutas, as pessoas que têm criações de peixe. Então, todas elas dependem, né, da continuidade dos ciclos das suas regiões, né, onde elas mantêm essas determinadas culturas. Em Israel, essa dependência ela se triplica, porque os recursos encontrados no nosso país não existem disponíveis lá. Então, eles dependem completamente das chuvas para dar continuidade ao novo ciclo. Então, nós começamos num outro julgamento, passando Yom Kippur, de que Hashem continuará mantendo as chuvas, né, que significa prosperidade nos nossos negócios, a manutenção de nossa família. Então, quando cai a chuva no teu apartamento, na tua casa, que está no condomínio, né, ou nos grandes centros, então, olhe para a chuva como um sinal de bênção dos céus para a continuidade de todo o ciclo, de que nós, mesmo na Galut, no Brasil, ou para Israel, é um sinônimo de bênção, né, de continuidade, que muitas vezes está acima do nosso merecimento. Como diz o Taná, de que Hashem envia a chuva, né, sem distinção. Ele envia a chuva
pelos méritos das pessoas que o buscam. Lembra de que nós sempre consideramos que a cidade que consegue reunir o Minyan para a aproximação de Torá, ela consegue poupar a cidade dos maus decretos e, pelo contrário, ela consegue manter a continuidade do ciclo para a manutenção da cidade. Dependemos de todas essas coisas que acontecem em volta da nossa existência. Eu quero destacar aqui a tua participação. Você que está participando conosco aqui no chat, a Flávia Oliveira, ela deseja um ótimo dia a todos e diz que foi ótimo, foi bom acompanhar a festa de ontem, a festa de Yom Kippur. Nós que agradecemos, Flávia, a sua participação. O Luiz Costa também deseja um shalom a todos. O Guilherme Filho desejando um ótimo dia a todos e um shalom. A Edneide Silva, que está nos acompanhando, deseja shalom a todos. O Luiz Costa, desejando um ótimo dia. A Giovana Audi, desejando um ótimo dia. A Elisete e o Mário de Ponta Grossa, nosso grande abraço. Eles que estiveram conosco aqui participando fisicamente, né, das 25 horas de abstenção e muitas rezas, muitas orações. Mais de 10 horas no último dia nós estávamos envolvidos, compartilhando tudo o que aconteceu destas orações. Então, sem falar o Kol Nidrei, né, que foi o início do Arvit, que antecede aí o Yom Kippur, que inicia o Yom Kippur. Temos também a participação do João Bosco, dos Santos de Guaratinguetá, São Paulo, desejando shalom. A Janíria também participando conosco. Aprendendo em Casa é o nome do perfil. A Claudete More, desejando um shalom. A Cláudia Marques, a Inês Goulart, o Emanuel Filho, estão nos acompanhando do Rio de Janeiro. Nosso grande abraço a todos vocês. É importante que quando você participar do chat, coloque o teu nome e a cidade de que você está participando. Entre em contato conosco para verificar se na cidade de que você nos acompanha, se já existe uma representação no SIM onde nós possamos te encaminhar. Claro, é preciso esse contato prévio, né, para que possamos te encaminhar aonde já exista um grupo organizado ou até uma sinagoga onde já aconteça com regularidade os serviços religiosos, as festividades, as principais orações. Então entre em contato conosco. Então sempre que participar, os nossos contatos estão sempre na tela, né? Então fiquem atentos de que forma você pode entrar em contato conosco e participar e interagir de forma mais ativa. Temos aqui a Doralina de Brasília, nosso grande abraço a toda a comunidade de Brasília, que também estiveram reunidos, né, nas 25 horas no jejum e também nas orações. O Zig Elcio Dias Pinto, temos o Luiz Costa Peçanha de Minas Gerais e a Claudete, que fala de Teresina, do Piauí. Bom, você que está chegando agora, nós estávamos falando sobre Sukkot, que inicia agora as preparações para Sukkot. Então, as famílias preparam uma tenda ou uma cabana frágil de bambu, de madeira, de qualquer um dos metais, sempre coberta com as folhas de palmeiras. Nesta festividade, existe o mandamento de reunir as 4 espécies, que são frutas e são espécies típicas de Israel, que é o etrog, o lulave, a murta, e a união dessas 4 espécies que são movimentadas para as 4 direções, né, durante as orações especiais de Sukkot. Então, lembrando que Sukkot, os sacrifícios prescritos durante os 7 dias de Sukkot, tudo que era oferecido do primeiro ao 7º dia remete à totalidade, né, nos dá a totalidade de 70 touros que eram apresentados nessa festa, que é, na verdade, a intercessão de Israel pelas nações, para que Deus julgue favoravelmente Gog e Magog. Né? Hoje nós estamos na Galut, principalmente, mais do que nunca, contamos de que a paz
ela impera em todos os países onde encontra-se. Eu acho que não existe país nos continentes que não haja um judeu, ou uma família, ou uma comunidade, né? E nós contamos com a tranquilidade e com a paz entre as nações. Nos preocupa a política internacional, principalmente no que refere à vizinhança de Israel, que vive sempre em um clima de tensão pelas manifestações contrárias, né, à existência e à permanência do Estado de Israel, que foi criado, que foi reconhecido pela ONU no ano de 1948, com o voto Minerva, né, do representante brasileiro Oswaldo Aranha. Contar com essa tranquilidade, com essa paz, implica das orações que faremos em Hol Hamoed de Sukkot, para que Deus julgue favoravelmente Gog e Magog, que serviu durante a Galut para espiar, né, das 98 maldições por onde seriam espalhados os filhos de Israel. E agora nós estamos no período da Era da Redenção, quando estas nações passam a devolver os seus judeus para o Estado que está construído, que está firmado desde essa data de que mencionamos, de 1948. Então, de todos os lugares, esses judeus passam a serem devolvidos, né? Hoje, o judeu disperso, ele é opcional, né? Antes dessa data não havia uma referência para que os judeus espalhados entre as nações pudessem voltar. Hoje o judeu que está no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que não Israel, ele pode afirmar de que ele não é um judeu da diáspora. Por quê? A partir do momento em que ele desejar voltar a Israel, essa possibilidade ela já existe, né? E ela só existe porque estava decretado há mais de 3.300 anos, quando também foi dada as 98 maldições que espiaria as transgressões e as omissões dos nossos pais. Então, desde então, com a criação do Estado de Israel, iniciamos a Era da Redenção, quando todos os judeus do mundo têm uma referência de retorno, né? E, é claro, Gog e Magog passará pelo julgamento, pelos excessos que cometeram durante todo o período em que os judeus que foram expulsos caíram em seus territórios. Então todas as nações prestarão conta, conforme diz as leituras que serão feitas em Hol Hamoed de Sukkot. Prestem bem atenção. Você quer conhecer sobre o Armagedon, sobre Gog e Magog, como será essa prestação de conta, de que forma que eles pagarão pelos excessos cometidos? No último Yom Kippur, ontem, na manhã de ontem, na Alemanha, uma comunidade, uma sinagoga foi vítima, né, da intolerância religiosa, da intolerância racial, quando um skinhead, um neonazista, skinhead na verdade é uma das facções, é um neonazista, eu não sei de quais, mas alemã, ele se preparou para essa invasão, para um atentado aos judeus que estavam envolvidos com as rezas de Yom Kippur. Mesmo assim, com as suas tentativas frustradas de invadir a sinagoga, ele conseguiu realizar e transmitir o seu ódio, né, fazendo 2 vítimas que estavam próximo às instalações daquela sinagoga. Então, estas são a intolerância que ainda existe. O antissemitismo ele ganha uma nova conotação, uma nova face, que é o antisionismo. O antisionismo, que é a insatisfação com a presença e a criação do Estado de Israel, né? Isso até 1967, o que deu força então para esse antissemitismo fazer com que Israel devolva, né, as suas conquistas da Guerra dos 6 Dias, de quando foram atacados, né? É importante salientar. Então, nesse período dos dias em que nos envolvemos com a festividade de Sukkot, né, é para que tenhamos um excelente julgamento do ciclo da nossa produção, né, que as chuvas caiam no seu tempo apropriado.
Prestem muita atenção, você que nos acompanha, né? É muito importante, em Yom Kippur, nós rezamos para que Deus não escute quando a pessoa pede para que não chova, né? Porque a chuva é um sinônimo de bênção e de continuidade dos bons decretos que Deus emite para o Brasil, por exemplo, né? Nós já tivemos períodos de escassez de chuvas, principalmente a mais recente em São Paulo, em que mexe com toda a economia. Mesmo você que vive afastado da vida do campo, da realidade dos que produzem, né, sofremos diretamente quando passamos por esse tipo de escassez. Então nunca devemos rezar ou pedir, né, para que não caia as chuvas, porque a tua roupa vai secar ou porque você precisa naquela semana atender o teu cliente. Então, não é coisa de judeu pedir para que não caia chuva, porque, a exemplo de Israel, dependemos, né, das chuvas, como também o fornecimento da água que chega até o teu condomínio, né, como também o mercado que é influenciado também pelas colheitas do café, da soja, do trigo, do milho, né, que mexe diretamente com os preços dos combustíveis, né, com a Bolsa de Valores. Então, não é indiretamente, somos diretamente afetados, né, quando existe uma irregularidade com a queda das chuvas, das águas de que tanto precisamos. Sempre pedir, né, não podemos ser contraditória à oração do Shema, de que Hashem vai nos mandar a temporã e a seirode, a chuva do tempo apropriado. E o lavrador, a pessoa que os criadores, né, das culturas, da ave, do gado, ou criadores de peixes, né, sabem a dependência que temos desses bons decretos. E Sukkot, ficar 7 dias habitando numa sucá, nos dá a entender o quanto dependemos desses decretos, né, para o nosso país, né, e principalmente para Israel, onde estão os nossos irmãos. Como diz o Salmo, de que também rezamos todos o Shabat. Por amor de meus irmãos e amigos, diga eu, haja paz em ti, ó Jerusalém. Né? A segurança de Jerusalém, né, por amor de meus irmãos e amigos, ela está vinculada à tua prosperidade. Por quê? Diz o Salmo, porque prosperarão a todos que o amam, que ama Jerusalém, né, e que reza pela sua segurança, que reza pela sua estabilidade. Né? A Sônia Nascimento diz, Shalom, ela agradece a Deus, desejando um ótimo dia, diz que amou a participação no dia de Yom Kippur, e já faz 3 anos que faço o jejum e é maravilhoso. Então, muito obrigado, Sônia, que Hashem te abençoe. Acredito, como todos os judeus que se fizeram essa aproximação, você também vai obter dos céus os decretos favoráveis para o próximo ano. A Cláudia Marques, que também A Cláudia Marques, né, ela manifesta aqui a sua frustração, a sua indignação por saber que ainda existe pessoas assim, né? Nós estávamos falando sobre o antissemitismo, que inclusive ontem, no dia de Yom Kippur, enquanto vocês estavam rezando conosco, o ódio gratuito vitimou 2 vidas, né, que estavam próximos a uma sinagoga na Alemanha, né, que foi palco e cenário da maior demonstração do antissemitismo, que vitimou mais de 6 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres, idosos, né? Não teve respeito pela idade, não teve amor ao próximo, né? Então, muitos países, né, inclusive o Brasil, ele não está isento das suas demonstrações. Hoje vivemos num outro momento desta realidade, e temos obtido dos céus favor para que possamos ter uma vida tranquila do lugar da onde nos encontramos. Então, montar a sucá, viver sucá, é isso. Pedir diretamente esses bons decretos dos céus e também, ao mesmo tempo, pedir por bons decretos às nações onde se encontram os judeus, ao Brasil, né?
Rosh Hashanah e Yom Kippur são os dias em que rezamos pelo Estado de Israel, pelos militares de Israel, pelo ministro, pelo presidente de Israel e por todos os habitantes, por todos os nossos irmãos que ali vivem. E também nós rezamos pelas autoridades, pelo presidente do Brasil, pelos seus ministros, rezamos pelo Congresso, pelo Senado, pelas autoridades do nosso estado, pelas autoridades da nossa cidade, do nosso município, para que possamos ter uma vida tranquila meio a esta sociedade. E assim também espero os nossos irmãos judeus que vivem em diversos países, né, que também enfrentam, né, os perigos, as ameaças do antissemitismo e vivem praticando o seu judaísmo, as suas rezas, mantendo as suas sinagogas, mantendo as suas comunidades. A Rogéria também comenta: Shalom, eu não fiz o jejum, mas o Eterno me instruirá e me ajudará a andar na direção certa. Sim, né? É o momento em que nos encontramos da nossa aproximação, o conhecimento vai chegando, as informações. Muitas pessoas, Rogério, vai descobrindo as suas origens, né? Aqui está ligado. O nosso país, o Brasil, foi colonizado por uma grande porcentagem de judeus que foram expulsos, ou que em Portugal e na Espanha tiveram a sua identidade judaica roubada, quando foram forçados às suas conversões ao cristianismo. Então, diz o historiador, o Sérgio Buarque de Holanda, que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 dos 4 portugueses eram cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Os cristãos novos foram os judeus, que em Espanha e Portugal foram forçados a se converterem ao cristianismo. Então, para cada 4 portugueses que estavam no Brasil, 3 eram cristãos novos, dentre eles os bandeirantes, né, aqueles que estavam à frente das expedições, das embarcações que iam para as Índias e que também descobriram o Brasil e que vieram desbravar aqui um novo mundo, uma nova comunidade, como aconteceu nas outras colônias. Então, parte da população brasileira traz a sua ascendência judaica, né, desses judeus que foram convertidos e foram transformados em cristãos novos. Os cristãos velhos não tinham a permissão de se casarem com os cristãos novos. E hoje, com a revelação dos documentos da Torre do Tombo, muitos desses documentos revelam as vítimas que foram feitas do Brasil, de todos os estados, do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, do Nordeste, de Recife, no Pernambuco, desses judeus que foram vítimas do Tribunal da Inquisição em Portugal. Então, com a revelação desses documentos, né, que confirmou a suspeita da cultura brasileira, das nossas tradições, que nada mais é do que o criptojudaísmo, né, desses portugueses que criaram uma nova cultura para camuflar as suas práticas judaicas. Eu acredito que temos aqui disponível no nosso canal vídeos que fala sobre esses costumes, essas tradições, que muito provavelmente é encontrado na tua família, esse comportamento, né, que você trouxe dos hábitos dos teus pais e de uma forma hereditária, esses costumes, uma tradição oral, ele vai se passando de pai para filho, onde mantém a identificação de que você, né, como eu, traz os traços desta herança de que os nossos pais foram roubados no momento da formação do nosso país. Participar de Yom Kippur, participar de Sukkot, né? Nós comentávamos nessa última tarde que participar de Yom Kippur, uma festa de que a Torá nos recomenda afligir a alma com abstenção, né, de muitas coisas de que usamos no cotidiano, então, acompanhado de muita reza, de muitas orações. Sukkot passa a mudar o perfil desta atmosfera, trazendo muita alegria, trazendo boas expectativas para o próximo ano, né? Então, montar a sukkah, unir as 4 espécies em Sukkot, que representa
o perfil dos judeus que compõem todas as comunidades, seja ela sefaradita, seja ela askenazi, marroquina, e são os judeus que trazem a erudição, o conhecimento, acompanhado das boas práticas. A outra, do judeu que tem o conhecimento, mas o seu conhecimento não é acompanhado pelas práticas daquilo que ele conhece. Temos judeus que está desprovido do conhecimento, mas tem as práticas daquilo que ele conhece. E ainda existe o judeu que não tem nem a prática, nem o conhecimento, não consegue agregar, né, mas está ali, junto, né, com aquele que tem a erudição, que tem o conhecimento de Torá, as tradições dos nossos sábios, acompanhado das suas práticas. Esta é a composição, né, esta é a estrutura de todas as comunidades, tanto em Israel como da Galut, e eles aparecem, né, na representação como uma metáfora dessas espécies, e também representa o cultivo, né, das 7 espécies de Israel, da tâmara, da uva, do vinho, da romã, da azeitona, da oliveira, né, e de muitas outras que estão entre as 7 espécies, né, sagradas em Israel. Pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa transmissão. Durante toda a semana estaremos falando e trazendo instruções sobre Sukkot. Hoje estamos falando dessa construção que começou ontem. Muitas famílias já começaram a preparar as armações, as estruturas. Para de Sukkot, já possamos recitar as devidas bênçãos, fazendo ali as principais refeições. Nos próximos 7 dias, a partir de segunda-feira próxima, viveremos aí com essa presença em nossas casas, né? Você pode montar no teu quintal, você pode montar aí em alguma parte da tua casa, onde seja possível colocar uma pequena mesa e ali fazer as principais refeições diárias. Desejando a todos vocês que o Santo Bendito seja Ele possa abençoá-los no ciclo da próxima colheita, né? Mesmo que a nossa realidade nos mantenha essa distância, mas dependemos disso. E também pedindo pela paz da política internacional, né? Dos nossos vizinhos, nossos países, dos países vizinhos de Israel, que a segurança seja mantida e que a tranquilidade desses judeus sejam preservados, né, para que cada um a seu tempo possa fazer o retorno, a sua aliá, o seu retorno a Israel, né, enquanto a era da redenção vai manifestando, vai movendo esses judeus que continuam escondidos. Quando nós falamos de judeus que estão opcionalmente como judeu da Galut, porque a partir do momento que ele quiser voltar a Israel, ele volta. Mas ainda precisa-se do tempo para revelar aqueles que não sabem de que são judeus, né? Que é o caso dos Bnei Anusim. Muitos deles trazem no comportamento da sua família as tradições ocultas, trazem objetos, documentos, né, e ainda estão compartilhando de uma prática religiosa muito alheia, né, ao que participou os seus pais no momento que foram forçados a essa. Então existe a necessidade e o tempo para que esses judeus, de que foram roubados das suas tradições, da sua cultura, eles também possam fazer esse retorno, né? Porque do contrário, 1948 seria suficiente nos 10 anos seguintes para que todos os judeus retornassem para Israel. Mas não são só eles, né? São também aqueles que foram forçados, né, e que também deverão ser devolvidos às suas origens, às suas práticas, como passa a acontecer hoje também no Brasil e nos países vizinhos, para onde foram levados os judeus que tiveram suas conversões forçadas, que tiveram suas identidades roubadas, não só pelo cristianismo, como também o islamismo vitimou muitos desses judeus durante as suas conquistas
e durante as suas expansões. Pessoal, continue conectado ao nosso canal da TV no Sim pelo YouTube e também no Facebook. Ali teremos as novidades, principalmente essa semana, sobre Sukkot. Então, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, você que nos acompanha pela primeira vez. Desejo a você, então, um ótimo dia e um ótimo final de semana. Shalom. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a sua destreza. Jerusalém é a cidade santa, onde Davi instruiu e estabeleceu o seu reinado. É também a cidade onde Salomão, o rei dos judeus, considerado mais inteligente, estabeleceu e construiu o templo. É a cidade onde, dizem os cristãos, Jesus foi crucificado. É também a cidade em que Maomé subiu aos céus com o seu cavalo alado. Se você quer conhecer Jerusalém, nos acompanhe, conheça os nossos filmes e conheça o que nós conhecemos de Jerusalém através da nossa palavra, nas nossas palestras. Se você quer identificar a sua fé no seu coração, certamente em Jerusalém, através da sua presença física ou da sua visão, você vai encontrar o teu espaço. Jerusalém é universal, mas é também judaica e está entregue à administração dos judeus. E muitos sábios dizem que nos fins dos tempos, quando Gog e Magog, em Armagedon, lutarem contra Israel, Jerusalém ainda prevalecerá impune e, mais do que isso, incólume. Assista a nossos filmes e compartilhe conosco das nossas palestras. Judeus emergentes brasileiros, do mar ao agreste. Este é o tema da nova edição da revista Menorá, que traz uma cobertura completa do mapeamento e identificação das comunidades judaicas emergentes, realizado no Brasil por Dan Limor, representante do Ministério da Diáspora de Israel, que aqui passou por 9 estados, visitando 12 comunidades diferentes. Esta edição traz a você os detalhes deste mapeamento, das importantes entrevistas com representantes e líderes destas comunidades. Confira tudo isso e muito mais. Assine a revista Menorá e tenha acesso ao que acontece nas comunidades judaicas do Brasil e do mundo. Eu já fiz a minha assinatura. Shalom.